Assim como prometido há muito tempo atrás, viemos trazer o capítulo final do spin-off de Lubu Hosen. Só demoramos um pouquinho mais porque os últimos capítulos eu não estava achando tradução em lugar nenhum. Mas chega de enrolação e vamos ver a verdade sobre a morte do maior guerreiro da China, Lubu Hosen. Tudo começou lá no dia 7 de fevereiro do ano de 199, que nós já vemos o Lubu como prisioneiro de Cao Megde, ou como conta em sua história, Cao Cao, diante de todos seus antigos soldados, e inclusive aquele que sempre esteve ao seu lado, Chen Gong, caminhando então em direção à forca, coisa que com certeza ninguém esperava até então, de que aquele que era aclamado como o deus da guerra, o general voador, dragão furioso e o guerreiro que lutou diversas guerras com suas artes marciais que não se limitavam a ninguém, aquele Lubu Hosen estava indo em direção à sua morte certa e nem sequer estava lutando para impedir isso. Até mesmo aparentava que ele estava aceitando a sua própria derrota. Mas isso todos nós já sabemos, só de ler a história dele que é contado pelo Shumatsu no Valkyrie. Mas o verdadeiro detalhe curioso é que um daqueles seus companheiros de batalha tinha até um gigante que carregava um grande balde de bebida. Percebeu que mesmo sabendo que era a hora da sua morte, a expressão do Lubu era como se ele estivesse indo diretamente para uma guerra. E o motivo disso é que ele não estava entediado de viver e simplesmente decidiu se deixar ser capturado e morrer como todos nós estávamos achando quando lemos pela primeira vez a história dele. O destino de Lubu tinha um propósito muito diferente. Isso é contado antes mesmo dele ser capturado, quando ele estava em seu próprio castelo, mais especificamente no telhado dele, e percebeu um exército vindo diretamente onde ele estava, que pertencia a ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cao Cao, aquele que logo depois, naquele mesmo dia, iria capturar ele e mandá-lo para ser executado. E pelo Lubu ser conhecido todos os dias como um grande guerreiro, o seu estrategista Chen Gong já esperava que o seu senhor fosse para a batalha exterminar aquele exército com um de seus poderosos golpes, ou simplesmente executar Cao Cao com um hit kill. Mas a situação estava completamente diferente do esperado por ele. O general não queria mais batalhar, não iria mais participar de nenhum duelo ou luta, porque para ele havia algo que acabou percebendo. Ele conquistou tudo que ele podia fazer ali em vida já havia sido feito e não tinha mais interesse em nada. Ele já enfrentou muitas pessoas fortes, tanto em sua infância até o momento de agora, até naquele coliseu que ele batalhou para ser o maior. E no meio de cada luta em busca de seu grande objetivo de encontrar o mais forte, ele percebeu que essa pessoa não estava naquele país e provavelmente em nenhum outro lugar daquele mundo. Por isso ele decidiu que vai se encontrar com o mais forte de todos. E essa pessoa estava exatamente onde o Dong Zhou havia dito que ele estava, lá em cima em direção ao céu. E de alguma maneira o seu estrategista já esperava que aquilo fosse acontecer em algum momento, porque ele seguiu seu senhor sabendo que algum dia ele iria brilhar tão forte e tão claro como a luz do dia que ele não iria poder impedi-lo de maneira alguma. Como se a própria China fosse pequena demais para o Lubu. Mas se o real problema fosse de verdade ele estar na China, ele poderia ter ido viajar o mundo todo, conhecido ainda mais países e mais pessoas, em vez de simplesmente se matar e querer ir direto para o céu. E quem Lubu queria ao seu lado, até mesmo lá em cima, era o Chen Gong, não só por ele se parecer com seu pai, mas por ele ter estado ao seu lado
todo esse tempo apoiado ele em cada batalha, até mesmo quando não seguia nenhuma de suas estratégias. E ele então aceitou, obviamente, para poder ver com seus próprios olhos o seu mestre devorando totalmente os céus. E essa frase poderia ser uma fortíssima referência ao seu golpe que é apresentado na batalha contra o Thor, a Devoradora de Céus, que por uma coincidência não foi nem mostrado ele treinando ela enquanto estava em vida no spin-off. Mas tudo isso quer dizer que no final, quando estava indo à forca, ele não chorou de tédio ou alguma coisa assim porque queria morrer. Ele estava com o seu objetivo fixo dentro de sua cabeça desde o início. Ele simplesmente acabou bocejando sem querer. E como a maioria das vezes acontece, lacrimejou por causa disso. E antes que ele fosse enforcado de vez, ele ouviu uma voz vindo lá de cima de uma mulher, dizendo para ele não ter tanta pressa assim para ir no céu ainda, homem forte. Mas ele, com um pequeno sorriso, foi do mesmo jeito, fazendo o exato oposto do que ele acabou de ouvir no mesmo momento. E por ele ter sido um grande guerreiro chinês, e também por causa da mitologia nórdica, deve ter recebido o seu próprio castelo para ficar lá no Valhalla, para ficar esperando Ragnarok com seu amigo Chang'e, que deve ter sido executado logo depois dele ou alguns dias depois, para eles estarem lá ao mesmo tempo. E nós ainda tivemos a oportunidade de descobrir que voz misteriosa era aquela dizendo para o Lubu não ter pressa de ir ao céu. Era Brunhilde, que ficou irritada de ter visto ele lá no Valhalla assim tão cedo, porque ele deve ter chegado pelo menos uns 800 anos adiantado de quando vai acontecer o Ragnarok, já que é de 1000 em 1000 anos e ele estava no ano 199. Mas enfim, estando ou não tão adiantado quanto ele, ela decidiu logo falar o que ele queria do Lubu. O seu desejo era que ele lutasse contra alguém de sua escolha. E só de ouvir isso, vocês podem imaginar a animação que ficou o Lubu, já pensando que essa seria a tal pessoa que ele estava esperando. Ficou se perguntando então quem era ele. E ela só mencionou que era um deus. Imaginem só ele batalhar contra uma divindade. Mas eu tenho que comentar uma coisa. A Brunhilde aqui no spin-off ficou muito mais bonita e mais legal do que eu já conheço no Shumatsu. Parece até que ela ficou mais legal ainda, dando destaque com suas feições, do que ficar só parecendo uma valquíria comum. Mas o guerreiro, já com sua animação elevada a 1000, obviamente ele aceitou a proposta e iria lutar contra um deus no Ragnarok. Eu só tenho dó do coitado de ter que esperar tanto tempo até chegar o grande dia junto com os outros lutadores. E daqui pra frente vocês já sabem muito bem tudo o que acontece. Ele luta contra o Thor, eles viram praticamente amigos, por causa que o objetivo dele foi cumprido de poder lutar contra o mais forte. Mas apesar de tudo, eu gostei dos detalhes que eles colocaram de ter modificado um pouco a morte do Lubu para que ele não tivesse só morrido de tédio, mas sim querer fazer isso para se encontrar com Thor. Então eu só peço mais uma coisa, deixe nos comentários quais outros humanos mereciam ter um spin-off pra gente ver esse grande momento que eles foram chamados para o Ragnarok, ou como foi a sua verdadeira vida. Vai que o Memura escuta a gente pelo menos alguma vez na vida depois disso.